Então, boa noite a todos. Nós vamos conversar um pouco então sobre o plano perfeito. O Cabeça já falou tudo que eu ia falar nesse momento de louvor, então acho que podemos ir embora já, né? Mas quem está assistindo pelo YouTube, estou fazendo propaganda do YouTube, não teve momento do Cabeça. Então eu vou falar um pouco sobre o plano perfeito. Ainda bem que ele não estragou o pessoal do YouTube. Bom, eu convido a todos que trouxeram suas Bíblias para... Nós vamos estar lendo dois versículos do Evangelho de João, capítulo 1. Eu vou ler o versículo 1 e o versículo 14. Evangelho de João, capítulo 1. Eu vou ler o versículo 1 e o versículo 14. Diz assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Deus fala conosco nessa noite, que seja as tuas palavras através de mim, abençoe cada pessoa que está aqui presente, cuide de cada um de nós. Em nome do Senhor Jesus, eu te agradeço. Amém. O plano perfeito. Tem um filme chamado Plano Perfeito e vou mostrar tudo aqui. E o filme é interessante porque nos primeiros 2 minutos de filme, quando começa o filme, tem um ladrão. O filme fala de um roubo de banco e o ladrão ele começa falando, se apresentando. Ele fala o nome dele e nesses 2 minutos de filme ele fala: olha, meu nome é tal. Isso já responde a pergunta quem. E eu vou fazer um roubo de banco, vai ser um roubo perfeito. E nesses 2 minutos de filme de introdução, ele lança 6 perguntas. Ele vai falar de quem, onde, quando, o que, o porquê e como. Então, são 6 perguntas que ele está lançando, que vai mostrar que foram bem trabalhadas as perguntas e elas são bem respondidas, e por isso que o roubo é perfeito. Por isso que o filme se chama O Plano Perfeito. E é interessante então que no decorrer do filme, com essas perguntas já respondidas pela equipe, cada um na equipe sabe o seu papel a desempenhar durante o roubo, e acontece realmente o roubo perfeito. Tudo era bem esquematizado, tudo era bem definido, cada um sabia o seu papel, cada um sabia o que tinha que ser feito. Então tinha momento que trocava as pessoas que estavam lá no banco, os reféns, trocavam de lugar. Às vezes era o sequestrador que entrava, ficava no meio dos reféns para eles não saberem quantas pessoas estavam roubando o banco. Então tudo foi bem pensado, tudo foi bem calculado, até as armas, um morto falso, tudo foi bem pensado para qualquer lado que fosse o roubo, eles fossem pegos de surpresa. Eu não vou contar o final do filme para quem quiser assistir, mas no finalzinho do filme, antes do grande final, quando os policiais entram no banco e tiram os reféns, os reféns saem, eles percebem que não tem o que fazer, porque não tinha ladrão, não teve roubo, não tinha morto, vítima, não tinha nada. Então não tinha a polícia fazer, não tinha quem procurar, não tinha quem procurar. Então os ladrões conseguiram roubar aquilo que eles queriam roubar e ficou por isso mesmo. Foi um roubo perfeito. Por que eu estou falando isso? Porque Deus tem um plano perfeito. Quando nós lemos os 3 primeiros capítulos de Gênesis, é essencial para a gente ler a Bíblia inteira. Nós entendemos o que é o conteúdo da Bíblia, para a gente entender o que está aqui dentro desse livro. É necessário entender os 3 primeiros capítulos de Gênesis. Se resume tudo ali. Os 2 primeiros capítulos falam de um Deus Criador. É o que nós lemos no versículo 1. O versículo 1 de João, que vai falar: no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, o Verbo estava com Deus, é o Deus Criador, é o Deus que cria todas as coisas, é o Deus que estava ali, que sempre existiu. E no Gênesis, no capítulo 1 e capítulo 2, vai falar sobre esse Deus Criador, que cria tudo de maneira perfeita. Cria os céus, cria a terra, cria os animais, a vegetação, cria o homem. Tudo era perfeito, tudo era de maneira, tudo se fazia perfeito, tudo estava numa unidade perfeita. E
isso era um culto perfeito, era um culto que simbolizava a relação de Criador e criatura. Não existia pecado. O homem vivia em harmonia com a mulher, você vê outro homem, vivia em harmonia com a natureza e vivia em harmonia com Deus. Esse era o plano perfeito de Deus para o homem. Esse era o plano perfeito de Deus para a humanidade. Só que Deus ele não cria um robô, ele cria um ser humano que poderia tomar qualquer tipo de decisão. E ao fazer um ser humano livre, que poderia tomar qualquer tipo de decisão, o ser humano, Adão, peca. Ele erra, falha no teste. E o que era perfeito, o que era tudo certo, o que era completo, o que vivia em harmonia se quebrou por causa do pecado. Então o homem morre. Morre não no sentido literal, mas morre na morte espiritual. Deus tinha falado: se você comer o fruto, você vai morrer. Então o homem come e morre espiritualmente. Será que Deus foi pego de surpresa nisso? Será que Deus olha, não esperava por isso? E agora, o que aconteceu? Será que aconteceu isso? Será que Deus foi pego de surpresa? Será que, se naquele filme os ladrões conseguiram pensar em todos os detalhes, será que Deus também não pensou em todos os detalhes? Sim, Deus tinha pensado em todos os detalhes. O pastor Evaldo Ramos ele fala uma frase muito interessante. Ele fala assim: antes do haja luz, houve cruz. Antes da criação do mundo, o sangue de Jesus já era conhecido. O sangue de Jesus já tinha sido derramado. E isso está em 1 Pedro, no capítulo 1, versículo 20. Vai falar que o sangue já era conhecido, o sangue de Cristo já era conhecido com efeito antes da fundação do mundo. Porém, esse sangue foi manifestado no fim dos tempos, por amor de nós. Então Deus já tinha um plano, já tinha esquematizado. Deus é onisciente, Ele sabe de todas as coisas. Deus está a par do tempo. O tempo está aqui fora de Deus. Deus ele controla o tempo, Ele age no tempo. E Ele já sabia que o homem fracassaria. E por saber que o homem fracassaria, então Ele vai e bola um plano. E nesse plano já havia derramamento de sangue de Cristo, para que o homem, quando pecasse, ele não morresse, literalmente, a morte física. Então naquele momento só há a morte espiritual. O homem se separa de Deus. E como consequência disso, todos nós nos tornamos pecadores. Todos nós estamos sentenciados à morte. Todos nós já nascemos com a sentença pré-determinada: morte. Morte física, que todos nós vamos passar pela morte física. E aí nos sobram ainda mais duas mortes: a morte espiritual, que nós já nascemos mortos espiritualmente, e temos a morte tão eterna, que seria a eternidade sem sentir a presença de Deus. Então nós já nascemos já sentenciados, vamos morrer, não temos como. É por isso que quando nós olhamos o mundo, tudo que está de errado, todas as catástrofes, violência, miséria, tanta coisa errada, é consequência do erro. Não que Deus criou algo imperfeito, mas o homem fracassa no teste. Então Deus ele elabora um plano. O plano perfeito é um pouco sobre isso que a gente vai conversar, e vamos tentar fazer que nem no filme, quando o personagem ele lança 6 perguntas: de quem, como, quando, porquê, onde, como se faz, o que se faz. Então a gente vai estar tentando conversar um pouco sobre isso, de maneira bem rápida, para não cansar ninguém, porque 10 horas tem jogo. Estou muito afim desse jogo do Japão. Acho que é o Japão. Então quem que vai agir nesse plano? Quem que faz esse plano? E a resposta é óbvia. Quem? O agente principal do plano é a Trindade. Deus, o Pai, Deus, o Filho e Deus, o Espírito Santo. A Trindade, o único ser que é dividido em 3, não pode ser dividido, mas é a Trindade, um 3 em 1. E esse plano todo da Trindade ele se resume no Deus o Filho. E Deus o Filho vem ao mundo e é batizado com o nome de Jesus, e ele abre mão de toda a sua glória, ele abre mão de toda a sua majestade, e vem ao mundo, e anda como homem, e sofre as tentações do homem,
E se resume nele, esse plano perfeito. E ele veio para nos ensinar a ideia de servir. Ele veio para nos ensinar aquilo que Adão tinha perdido no paraíso, como deveríamos ser hoje, como deveríamos viver. Então, quem que vai agir no plano, quem que faz é a Trindade. A Trindade pensa e o plano se resume na Trindade, vai falar assim: olha, Deus, o Filho, você vai ser responsável por isso. Todo o nosso plano vai terminar em você. E Deus, o Filho, topa, Jesus topa participar do plano. E quando que é feito isso? Isso é projetado na eternidade. Na eternidade, Deus já tinha planejado isso. Mas a gente pensa em eternidade para frente, né? Quando a gente fala eternidade, a gente sempre pensa para frente. Mas tem eternidade para trás também, né? E na eternidade para trás, antes de criar tudo, antes de existir tudo, estava lá Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo. Eles estavam de repente conversando: olha, vamos criar o mundo. A gente cria com árvores, com lago, com peixe, vamos criar o homem, vai ser tudo legal, vai ser tudo na harmonia, vai ser legal, Pai. Mas o homem vai cair, vai cair. E agora? Não, então, Deus do Filho, Jesus, você vai ter que assumir uma responsabilidade aí. Beleza, eu topo. E antes de se criar, então, já há um sacrifício. Pedro vai dizer que antes de houvesse um mundo, houvesse pessoas, já havia conhecimento do sangue de Cristo. Então o plano já estava sendo executado desde a eternidade. Mas o plano também acontece de maneira física, de maneira de história. É um plano histórico. E quando a gente lê um relato de Lucas, a gente vai ver que Jesus ele nasce no período de César Augusto. Ele era imperador. Quirino era o governador da Síria. Por que Lucas ele vai dar esses dois nomes? De César Augusto ele era imperador e Quirino era o governador da Síria. Isso está em Lucas 2. Lucas está dando esses dois nomes para mostrar em que época. Era uma época real, de pessoas reais. Era naquele tempo, no tempo daquele imperador, no tempo daquele governador. Era naquele ano que Jesus nasceu. Então Jesus ele não é mais um ser somente espiritual, mas agora ele é um ser histórico. Ele nasce no nosso tempo, mas no tempo deles, mas dentro do tempo. Então Jesus é uma figura histórica. E Lucas ele quer mostrar isso, por isso que ele fala: olha, no tempo de César Augusto, o imperador, de Quirino, governador da Síria, nasce Jesus. É nesse tempo. Então, quando nós também já temos o conhecimento de quando acontece isso. Aonde? Jesus ele nasce em Belém da Judéia. Foi por acaso? Não foi por acaso. Mateus fala que ele nasce em Belém da Judéia para que se confirmasse o que estava sendo, que foi falado pelo profeta Miqueias. Lá em Miqueias 5, fala assim: tu Belém, Efrata, das pequenas, vocês conhecem o texto, não vou falar de cor, não decorei. Mas Mateus está mostrando: olha, o plano já tinha sido feito há muito tempo. E os profetas já falavam que viria aquele que iria resgatar, que iria salvar. Os profetas já falavam a respeito do Messias, mostrando que o plano já estava desenvolvendo. E quando eu falo que Gênesis, dos 3 primeiros capítulos, é muito importante para a gente entender a Bíblia, é que a gente percebe então que é criado o perfeito. No capítulo 3, o homem peca, mas na sentença do versículo 15, Deus fala para a mulher, para a serpente: ó serpente, da descendência da mulher e aquele que vai pisar na tua cabeça, e você vai morder o calcanhar. E quando Deus fala isso, ele está falando assim: olha, eu estou dando para a humanidade uma segunda chance. Olha, eu não vou matar a humanidade agora, não vou acabar com a humanidade, eu vou estar dando uma segunda chance. Então, desde Gênesis, então, capítulo 3, a gente vai ver o plano de Deus se desenvolvendo, sendo mostrado para todo mundo, sendo revelado ao homem o plano de Deus. Então, por isso que Mateus ele fala assim: olha, como foi falado pelos profetas, mostrando: olha, o plano de Deus já não foi por acaso que Jesus nasceu ali, fazia parte do plano, já estava pré-determinado. Deus queria que fosse assim e ia ser daquele jeito. Então Jesus nasce em Belém e ele faz o ministério dele, os 3 anos de ministério ali, e volta de Jerusalém, vai até Samaria, e no final do ministério dele ele entra em Jerusalém, onde ele morre. Então é um Jesus que está na terra, desenvolve o plano na terra, dentro daquele pequeno espaço, mas depois com a descida do Espírito Santo alcança todo o mundo. Mas o que é? O que é esse plano que a gente está falando aqui?
plano perfeito se resume, o plano perfeito da Trindade se resume em Cristo, onde Cristo veio ao mundo, o Deus encarnado, 100% homem, 100% Deus. E Ele ensina toda a humanidade pelo seu modo de viver, Ele ensina a humanidade pela sua morte, o como nós deveríamos ser. Ele ensina nas suas palavras, no seu jeito de agir, o que Deus esperava de nós, quando nos cria. Porque o homem foi criado para revelar a glória de Deus. Então, o plano, o que é o plano? É Deus, é Jesus que vem ao mundo e ensina com a sua vida aquilo que devemos ser. Mas por quê? Por que é necessário? Deus, quando Ele cria o homem, a Trindade, quando cria o homem, Ele dá o fôlego de vida. O fôlego de vida que pertencia a Deus. E Ele dá o fôlego de vida para cada um. E de toda a criação, somente o homem é chamado de imagem e semelhança de Deus. Porque da criação toda, somente do homem nós vemos a descrição: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E Deus sopra na narina de Adão o fôlego de vida, o Espírito. Então esse Espírito não pertencia ao homem, esse Espírito de vida, a vida, o fôlego da vida pertencia a Deus. E quando o homem peca, então o homem é sentenciado à morte. E o homem tem que devolver esse fôlego de vida para Deus. Não pertence a Ele. Deus emprestou, entre aspas, o fôlego de vida, e o homem não soube aproveitar. Então a sentença já está pré-estabelecida. Temos que devolver o fôlego de vida para Deus. Não é nosso. Temos que pagar o preço. Poderíamos tentar comprar esse fôlego de vida, mas com nossas ações nós não queríamos conseguir pagar o preço desse fôlego que nos foi dado. Poderíamos ser a pessoa que mais ora, a pessoa que mais lê a Bíblia, a pessoa que mais faz doações. Mas se a gente juntasse tudo isso durante a nossa vida, ainda não seria suficiente para pagar aquilo que foi nos dado. No Velho Testamento se faziam sacrifícios e era necessário que fosse uma ovelha perfeita, a ovelha, um cordeiro de um ano, que não tivesse machucado, que não fosse manchada. Tinha que ser uma ovelha perfeita, que significava que somente o sacrifício de um ser perfeito poderia se pagar aquilo que devia para com Deus. Mas quando nós lemos no livro de Hebreus, aquele sacrifício não perdoava o pecado do povo. Aquilo era simplesmente uma simbologia. A simbologia de que era necessário um ser perfeito. Então, para pagar a nossa dívida com Deus, nós teríamos que procurar no mundo inteiro uma pessoa que fosse perfeita. E quando encontrássemos essa pessoa perfeita, nós teríamos que sacrificar ela por causa do nosso pecado. Quando eu falo nosso pecado, estou falando do nosso egoísmo, da nossa falta de fé, da mentirinha que a gente conta para o amigo, para o pai, para a mãe. Coisas simples. Quando eu falo do nosso pecado, é pecado de pessoas matando uns aos outros. Isso é tudo pecado. Então, quando nós encontrássemos essa pessoa perfeita, nós teríamos que sacrificar ela por todo o nosso pecado. Aí sim, nós conseguiríamos pagar a nossa dívida. Mas quem é perfeito? Somente Deus é perfeito. Somente Deus conseguiria suprir o padrão de perfeição que Ele gostaria que tivesse para se pagar a dívida. Então, por que os planos se resolvem a Jesus? Porque Jesus ele fala: olha, se somente Deus pode pagar o preço, então eu vou dar a minha vida. Porque o homem não vai conseguir. O homem sozinho não tem como. Não tem como, é impossível. Então, por amor ao homem, por amor a mim, por amor a cada um de vocês, Jesus vem. E é tentado. Sofre para que nós então, para que Ele pudesse poder pagar esse preço. E como que essa dívida é paga? Jesus ele é 100% homem, 100% Deus. E nos diz o relato bíblico que quando Maria ela não tinha ainda casado com José, ela não tinha ainda aproveitado as maravilhas do casamento com José. Então ela tem em Jesus as maravilhas, vocês entenderam. Mas então ele
Maria, ela engravida ainda virgem. E isso é necessário porque é o Espírito Santo. E a ideia de quando o Espírito Santo protege Jesus ali dentro do ventre de Maria, é o Espírito que não deixa o pecado contaminar Jesus. É por isso que ele nasce 100% homem e 100% Deus. E Jesus, ele vive a vida inteira sem pecado. Ele é tentado várias vezes. Ele é tentado. Ele pode desistir. Ele poderia fazer tantas coisas e sair fora, mas ele obedece. Ele se mantém fiel. Ele se mantém fiel e é obediente até a morte de cruz, porque só assim o plano daria certo. Mas não acaba no sangue de Jesus sendo vertido na cruz, naquele momento que ele está na cruz, no meio de tanto sofrimento. O meu pecado, o seu pecado é colocado na cruz em Jesus, e é o pecado de toda a humanidade que veio, que tinha antes, que estava no momento, que viria depois, é lançado sobre Jesus. E são tantos pecados que é lançado sobre ele, que ele não consegue mais sentir a presença de Deus, o Pai. E ele clama: olha, Deus meu, por que você me desamparou? Por que você me abandonou? Não era que Deus tinha abandonado, era que era tanto pecado sobre ele, que ele não conseguia mais sentir a presença de Deus. Ele estava experimentando a morte espiritual, a morte que distancia, que rompe Deus do homem. E ali então, ele morre. Só que Jesus, ele vence a morte. Ele vence a morte porque ele não tinha pecado. E por ele não ter pecado, ao terceiro dia ele ressuscita. E quando ele ressuscita, ele pega então em suas mãos a chave da morte e ele vai controlar agora. E quando ele ressuscita, ele dá então a sua vida para nós. Para todo aquele que acredita nele, acredita no plano, possa ter vida em abundância. Concluindo, o plano perfeito de Deus é que nós pudéssemos ter vida. É realizado em Jesus. Você pode ser o maior religioso que esse planeta já viu. Você pode ser a pessoa que está em todos os cultos, que dá o seu dízimo, que faz jejum, que faz tudo. Só que se você não acreditar nesse plano de Deus, essas 6 perguntas que nós falamos aqui, se você não acreditar em cada uma delas, você, com toda a sua religiosidade, não vai ter a vida em Cristo. Se você não acreditar que Jesus veio ao mundo e morreu no seu lugar porque você era pecador, você não vai ter a vida eterna com Deus. Por mais religioso que você seja, por mais frequentador de igreja que você seja, por mais hábil leitor da Bíblia você seja, se você não acreditar no seu estado de morte, quando Cristo te encontrou, dando vida para você, você não vai ter a vida eterna. Só que nós já conversamos que acreditar é diferente de saber. Acreditar é viver aquilo que você acredita. E quando nós falamos, quando acreditamos que Jesus ele morre na cruz e dá a sua vida para mim e para você, eu estou acreditando que essa vida que eu estou vivendo não é minha vida, mas sim a vida de Cristo. E toda vez que eu tento sair fora do plano de Deus, toda vez que eu tento sair fora do caminho de Deus, eu estou pecando, eu não estou acreditando. Toda vez que eu coloco o eu no centro e busco os meus sonhos, os meus planos, as minhas vontades, eu estou pecando, não estou vivendo a vida de Cristo. Acreditar no plano de Deus, acreditar no sacrifício de Cristo, é viver a vida de Cristo. E a vida de Cristo se resume, eu estava terminando, eu vou terminar. E a vida de Cristo se resume em amar ao próximo, servir ao próximo. É você ver a pessoa passando por cima de você, te maltratando, te sacaneando, te humilhando, e você abaixar a cabeça e pode fazer de novo. É você saber que aquela pessoa quer o teu mal, aquela pessoa quer te prejudicar, e mesmo assim você está pronto para servir essa pessoa. Mesmo assim você está pronto para amar essa pessoa. Esse é o desafio. Essa é a vida de Cristo. E toda vez que eu não faço isso, eu estou errado. Eu não estou crendo que vivo a vida de Cristo. Jesus fala: olha, vocês ouviram, não
mundo achava que era no sentido literal, que Cristo fala: olha, eu porém vos digo que se você pensou mal do seu irmão, se você pensou uma coisinha ruim do seu irmão, ali você já o matou. Ali você já está sob sentença. Crer no plano de Deus, crer no sacrifício de Cristo, é reconhecer que você estava morto. Eu estava morto nos meus delitos e nos meus pecados. E somente Cristo tem o poder de me salvar. Somente Cristo tem o poder de me salvar, de curar as minhas feridas, de me colocar de novo dentro do plano de Deus, aonde as minhas atitudes glorificam o nome de Deus. Somente Ele tem o poder de salvar. Se eu não viver a vida dele, eu estou perdendo.